Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre equipamentos medidores de pressão, especificamente sobre os pesômetros, que são dispositivos relativamente simples, mas que têm uma série de aplicações em problemas de engenharia civil. Os pesômetros basicamente utilizam a distribuição hidrostática de pressão para medir pressão em determinado ponto, né? Então, nós vamos ver que em determinadas aplicações o pesômetro ele funciona como medidor de pressão simples. Em outras aplicações, o principal objetivo dele é medir níveis de água. Em outras aplicações, o principal objetivo dele é possibilitar uma comunicação da superfície do terreno com o subsolo para se coletar amostras de águas subterrâneas. Então, ele é um equipamento que tem múltiplas funções, embora ele seja relativamente simples, conforme nós vamos ver nos slides seguintes. O primeiro caso que nós vamos estudar aqui são um caso onde a gente tem como objetivo determinar, por exemplo, o nível em um determinado recipiente, em um determinado reservatório, por exemplo. Então, vamos imaginar esse recipiente aqui. Vamos imaginar ainda que a parede dele não seja transparente, então a gente não consegue enxergar do lado de dentro desse recipiente. O nosso objetivo seja fazer uma medição do nível de água, sem a necessidade de abrir a tampa e verificar se esse recipiente está cheio ou não. Essa aplicação ela fica muito próxima de aplicações em caixas d'água, né, que tem as paredes opacas, e o objetivo seria verificar se a caixa d'água está cheia ou está vazia, sem a necessidade de subir em cima da caixa d'água, abrir a tampa para ver se aquele tanque está vazio ou cheio, certo? Então, um equipamento, um dispositivo interessante, simples, pode ser a instalação de um pesômetro. E nesse caso é um dispositivo que vai utilizar apenas uma coluna de líquido, né, do próprio fluido contido dentro do recipiente para a medição de pressão. Aqui o objetivo principal é medir o nível de água. Então, se nós instalarmos aqui, na região mais próxima do fundo desse recipiente, um tubo de vidro ou de plástico ou de acrílico transparente, de forma que esse tubo ele seja interligado aqui com o interior do recipiente, né? Então há uma interligação desse tubo com o interior do recipiente. O fluido contido no interior desse recipiente ele vai entrar por esse tubo de vidro, então ele vai entrar, ele vai se comunicar aqui com o tubo de vidro, atingindo no tubo de vidro o mesmo nível que ele tem lá no interior da caixa d'água ou do recipiente. Então, dessa maneira, nós temos uma possibilidade de saber se esse dispositivo, se esse tanque, ele está vazio ou se ele está cheio de água, basicamente instalando um dispositivo de paredes transparentes que comunica com o fundo desse tanque, certo? Então, aqui o pesômetro ele atua como um medidor de nível. Se o nível de água nesse tanque subir, no tubo de vidro, automaticamente ele vai subir, acompanhando o mesmo nível de água. Certo, pessoal? Se o nível de água nesse tanque descer, no tubo, o nível de água também vai descer, acompanhando o próprio nível de água no tanque. O pesômetro aqui ele também pode ser usado para fazer uma medição da pressão sobre o fundo desse tanque. Vamos imaginar que ele está instalado aqui nessa posição, por exemplo, nesse ponto que vamos chamar aqui de ponto A, na região onde ele se comunica com o reservatório, normalmente colocado próximo ali ao fundo do reservatório. Então, dessa maneira, a gente pode calcular aí a pressão no ponto A usando a distribuição hidrostática de pressão, onde a pressão em determinado ponto é igual à massa específica do fluido. A massa específica desse fluido é conhecida, se for água em temperatura ambiente, ela está ali em torno dos 1000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura de água acima do ponto A. E essa altura de água acima do ponto A é a própria leitura no pesômetro, no tubo de vidro transparente, certo? Então, nós teríamos aqui o valor de HA. Tanto é que esses pesômetros, normalmente, eles também são até graduados, né? Então, eles têm graduações aqui, em centímetros, que permitem que seja feita uma leitura mais simples
desse valor de HA, a partir da sua graduação aqui em centímetros. Então, dessa maneira, utilizando a leitura no tubo de vidro, que é o que nós chamamos aqui de pesômetro, é possível calcular a pressão sobre o ponto em que esse pesômetro aqui foi instalado, no caso, esse ponto A, que a gente ilustra aqui, certo? Saindo desse tanque simples e esquemático, né, nós podemos ir para um reservatório de distribuição de água real. Então, aqui nós temos um reservatório de distribuição de água que ele é apoiado no terreno. Os reservatórios de distribuição de água, nós chamamos aí de caixa d'água, né? Eles podem ser enterrados, eles podem ser semi-enterrados ou parcialmente enterrados, eles podem ser apoiados no terreno, como é o caso desse aqui, ou podem ser elevados, aquelas caixas d'água elevadas que a gente verifica que fica ali sustentada por pilares, né? Então, nós temos aqui um reservatório apoiado no terreno. Nós vamos dar o zoom aqui nessa região e verificar o que nós temos aqui. Aqui nós temos os ladrões do reservatório, né? Essa tubulação ela vai eliminar o excesso de água do reservatório, para esse reservatório não transbordar. Se por acaso esse reservatório encher, ele tem aqui o ladrão para fazer a eliminação do excesso de água. Aqui o tubo de alimentação principal de água desse reservatório, então a água sobe por esse tubo e alimenta o reservatório lá por dentro, mas eu queria chamar a atenção de vocês nesse tubo de vidro, certo? Portanto, transparente, que é um pesômetro, dispositivo que nós vamos utilizar para verificar se esse reservatório está cheio ou não. Ele tem ali uma parede de concreto alvenaria, né? Então, a partir da leitura do nível de água, da posição em que está o nível de água aqui nesse tubo de vidro, é possível um observador do lado de fora verificar se a caixa d'água está cheia ou está vazia, certo? Então, esse tubo de vidro é o pesômetro. Aqui, uma vista mais próxima desse tubo, aqui o ponto onde ele é instalado, ó, próximo ao fundo do reservatório, certo? E aqui nós teremos uma certa coluna de água. Essa coluna de água nessa foto, ela não é visível, mas nós podemos até adotar um artifício interessante para que ela fique visível para o próprio observador, porque aqui o observador ele vai ter que chegar pertinho, né, desse tubo de vidro e ver em que posição que está o nível de água aqui no tubo, tá? Um dispositivo interessante é colocar um flutuador colorido, um bolinho de isopor colorido, um pedaço de plástico colorido, certo? De forma que esse flutuador ele fique sobre a superfície do líquido. Então, se essa superfície descer, o flutuador desce junto. Se o líquido subir, o flutuador sobe junto. Então, é interessante se colocar um flutuador de forma que, de longe, se possa ver a posição do nível de água, em função aqui da posição desse flutuador. Então, observando aqui como, por exemplo, esse flutuador que foi colocado do lado de dentro do tubo, um flutuador leve, logicamente, a gente consegue, então, perceber que esse reservatório tem água a partir desse alinhamento para baixo, certo? Então, esse dispositivo é um dispositivo, conforme vocês podem ver aí, muito simples, mas muito útil para medição de níveis em caixas d'água, em reservatórios, para verificar se esse reservatório está cheio ou vazio. Alguma dúvida aqui, pessoal? Para isso, é importante que ele seja, então, instalado no fundo do reservatório, tá? Então, a região onde ele se acopla com o lado de dentro do reservatório, é importante que seja o mais próximo ali possível do fundo. Bom, se fosse só isso, seria uma aplicação bastante simples do pesômetro, mas ele tem outra série de aplicações em problemas de engenharia civil. Um pesômetro também ele pode ser utilizado como um poço de monitoramento do nível de água subterrânea, aquela água presente nos lençóis, certo? Nesse caso, claramente, então, ele não tem interesse que ele seja um tubo de parede transparente, haja vista que ele é enterrado, ele é instalado no solo e no subsolo, tá? Então, dessa maneira, o pesômetro, que é essa tubulação interna que a gente verifica aqui nessa imagem, ele é basicamente ali um tubo de PVC geomecânico. O PVC geomecânico é um PVC, um tubo plástico, né? Que ele é próprio para ser instalado enterrado no solo, né? Então, ele é um tubo para ser instalado no solo subsolo, é o chamado de PVC geomecânico, porque o seu material consegue resistir a tensões provocadas
pelo solo, tá? Então, é um tubo próprio para ser instalado no solo, enterrado no solo, né? Então, o PVC geomecânico com diâmetro nominal aqui em torno de 50 milímetros, seria 5 centímetros mais ou menos de diâmetro. É possível ter alguns pesômetros com diâmetros um pouco menores, às vezes um pouco maiores, de 100 milímetros, mas normalmente esses pesômetros que são utilizados no solo, subsolo, só para monitorar o nível de água subterrânea, ele tem esse diâmetro da ordem de 50 milímetros, diâmetro interno, né? 5 centímetros de diâmetro. O que é que ocorre aqui então, pessoal? Nós vamos fazer aqui uma observação que o nível de água ele está nessa posição, certo? E o nível de água no solo, subsolo, ele vai separar dois tipos de zonas ou dois tipos de formações. Uma zona onde o solo está saturado e a outra zona onde o solo não está saturado. Então, se nós observarmos aqui essa posição do nível de água, nós vamos verificar que abaixo dessa posição, eu vou desenhar aqui as partículas como se fossem os grãos, certo? Que compõem ali o meio poroso. Nós sabemos que o solo e o subsolo, eles são formados por formações rochosas que têm poros, certo? E esses poros podem conter fluidos, como ar, como a água, como óleo, como petróleo, etc. Aqui nós estamos falando da relação entre água e ar. Então, se nós observarmos essa região abaixo do nível de água, nós vamos verificar que todos os vazios, que são essas regiões entre os grãos do meio poroso, todos esses vazios estarão repletos de água, certo? Então, a água ocupa todos os vazios disponíveis nesse meio poroso. Então, nós temos aqui uma chamada zona saturada, porque todos os vazios estão completamente repletos de água, certo? Então, nós teríamos ali a zona saturada. Em contrapartida, na posição acima do nível de água, nós temos também vazios, temos também poros, mas esses poros não estão completamente preenchidos por água. Então, vou fazer aqui um esquema parecido com o esquema de baixo, onde essas partículas são as partículas sólidas da matriz rochosa, que compõem ali o solo ou a região do subsolo, certo? Então, nós teríamos aqui a fração sólida do meio. Mas nós vamos verificar que a água ela não preencherá todos os vazios disponíveis. Haverá água e essa água ficará retida basicamente por adesão e por tensão superficial. Então ela fica retida em forma de filetes, em forma dessas películas, nos interstícios entre um grão sólido e outro, mas haverá espaços que não são ocupados pela água. Esses espaços que não são ocupados pela água são espaços ocupados pelo ar, certo? Então, há uma retenção da água nesse meio poroso, mas essa água ela fica aderida a alguma parte da fração sólida, formando aqui, vamos pensar assim, aquela superfície côncava, né, que é causada pela tensão superficial, essas superfícies côncavas que nós observamos aqui, na interface entre água e ar, porque parte dos vazios também estará preenchida por ar. Então, nós teremos o ar atmosférico, né, ocupando uma certa parte desses vazios. Então, nessa região, parte dos vazios é ocupada pela água e a outra parte dos vazios é ocupada pelo ar. E nós temos aqui a chamada zona não saturada, certo? Então, temos aqui a zona não saturada. Também chamada de vadosa ou vadosa. O conhecimento, então, desses dois tipos de zona, né, da zona saturada, onde os vazios estão completamente repletos de água, e da zona vadosa, onde os vazios estão parcialmente preenchidos por água, e a outra fração por ar, é muito interessante para nós na engenharia civil. Por exemplo, se nós
quisermos, por acaso, aproveitar essa água subterrânea para fazer alguma forma de abastecimento, seja um abastecimento público, um abastecimento industrial, ou mesmo um abastecimento de uma pequena propriedade, de uma pequena fazenda, de uma chácara, por exemplo, certo? Essa água, ela deverá ser retirada da zona saturada. Então, nós, até hoje, com a tecnologia que a gente dispõe hoje, a gente não consegue retirar água da zona vadosa. Nós apenas conseguimos retirar a água da zona saturada, certo? Então, os dispositivos de bombeamento de água, as bombas, elas precisam mergulhar até a zona saturada para poder fazer a extração da água subterrânea para algum tipo de aproveitamento, seja público, industrial, agrícola, etc., né? Criação de animais, etc. Enfim, nós não conseguimos retirar a água aqui, ó, dessa região. O ser humano, até hoje, com as tecnologias disponíveis, não conseguem retirar a água da zona não saturada. Quem consegue retirar a água da zona não saturada são as raízes das plantas, né? Porque elas têm tecidos muito finos, de pequeno diâmetro, né? Pequenos canais nos seus tecidos, que compõem ali o xilema, né? Que acabam extraindo a seiva bruta do solo dessa região não saturada. Então, o fato de se ter nos tecidos das raízes das plantas pequenos canais, microcanais com pequenos diâmetros, permite que essa água seja extraída por capilaridade, conforme nós estudamos lá na unidade 1, né? A capilaridade, aquele fenômeno de ascensão de um líquido em um tubo de pequeno diâmetro. Esse tubo de pequeno diâmetro, no caso dos tecidos das raízes das plantas, né? no xilema, são esses pequenos canais que acabam extraindo a água, a seiva bruta do solo, e conseguem, portanto, extrair a água dessa região. Mas nós, com os nossos equipamentos de bombeamento, nós apenas conseguimos extrair a água da zona saturada. Enfim, é o nível de água que delimita a zona vadosa e a zona saturada que um piezômetro consegue medir. Então, o que nós chamamos de nível de água no solo, por exemplo, é o nível de água abaixo do qual a zona é saturada, tá? Então, numa obra, por exemplo, quando é feita ali uma sondagem no terreno para se medir a posição do nível de água, a profundidade do nível de água, o que se mede é isso, é o nível de água que delimita superiormente a zona saturada, onde os vazios estão completamente repletos de água. Lógico que esse nível de água ele sobe e desce sazonalmente ao longo do ano, de acordo com períodos de chuva e estiagem, né? Há uma tendência que esse nível de água suba em períodos de chuva e uma tendência que esse nível de água desça em períodos de estiagem. Então, o nível de água ele tem uma variação ali sazonal ao longo do ano, certo, pessoal? Bom, para que o piezômetro, então, consiga medir a posição desse nível de água, é preciso que na porção inferior do piezômetro ele tenha tubulações com ranhuras, com aberturas, que são esses alinhamentos que a gente vê aqui, ó, essas ranhuras, essas aberturas, tá? Esses alinhamentos que eu vou destacar aqui para vocês. Então. São ranhuras e aberturas por onde a água consegue entrar no interior do tubo. Porque se esse tubo ele fosse completamente fechado, com as paredes estanques, conforme na parte superior, a água não entraria dentro dele. Então, a água presente aqui no subsolo, ela acaba entrando dentro do tubo a partir dessas aberturas, dessas ranhuras que a gente verifica aqui. Essa parte da tubulação com ranhuras, essa parte ranhurada, é chamada de filtro. Então, nós temos aqui um filtro, também do mesmo material, de PVC geomecânico, com o mesmo diâmetro ali do piezômetro, um diâmetro nominal de 50 milímetros. É por onde a água, enfim, entra dentro do piezômetro. Com a água entrando dentro do piezômetro, ela vai atingir lá dentro do tubo esse nível, o mesmo nível que ela tem lá no subsolo. Então, ela vai atingir dentro do tubo o mesmo nível verificado lá no subsolo. E com isso, nós temos a possibilidade de, ao retirar o lacre, ao retirar o tampão da parte superior do piezômetro, descer uma corda, um medidor, ou um certo medidor, daqui a pouco nós vamos falar desses medidores, mas pode ser até um barbante, um medidor muito simples, né? Descer aqui, ó, e verificar em que posição está o nível de água dentro do piezômetro. A posição encontrada
para o nível de água dentro do pesômetro, ou seja, a profundidade do nível de água encontrada dentro do pesômetro é a própria profundidade do nível de água presente na natureza naquele instante lá no subsolo, certo? Então, o pesômetro ele funciona aqui como um instrumento de comunicação entre o homem, que está aqui na superfície, e o subsolo, certo? Permitindo verificar a posição do nível de água. Beleza, pessoal? Além disso, ele traz também a possibilidade de se fazer coletas de amostras dessa água, e isso é um papel muito importante dos pesômetros. Tá? Então, nesse caso, ele pode monitorar não só o nível de águas subterrâneas, mas ele pode monitorar também a qualidade da água subterrânea. Então, ele vai monitorar não só o nível, mas também a qualidade dessa água. Isso é importante quando essa água, por exemplo, pode ser utilizada para algum tipo de abastecimento, tá? Então, qualidade da água. Como que, nesse caso, o pesômetro pode monitorar a qualidade da água? Ora, fazendo descer por dentro do tubo uma garrafinha, essa garrafinha ela vai coletar uma amostra dessa água, então ela vai entrar aqui em contato com a zona submersa, ela vai submergir um pouquinho aqui dentro do tubo onde tem água, certo? Essa garrafinha ela vai coletar uma amostra de água, a gente puxa a garrafinha, ela sobe e a gente pega aquela água coletada nesse recipiente e leva para um laboratório especializado, um laboratório de saneamento, por exemplo, que tem possibilidade de medir aí DBO, ADQO, a presença de nitratos, a presença de fosfatos, né, que são substâncias assim, bastante críticas em relação às águas subterrâneas. Um dos principais parâmetros medidos para verificar a qualidade da água subterrânea é, por exemplo, o nitrato. Né? Se essa água tem muito nitrato, é um indicador que ela já foi poluída por alguma fonte, normalmente uma fonte superficial, como a fertilização artificial do solo ou esgoto, certo? Então, o esgoto, conforme vocês já estudaram, ele pode vir tanto de fertilizantes quanto de, o nitrato, né? Como eu falei, ele pode vir tanto de fertilizantes quanto do esgoto, que seria aquela etapa final de decomposição da matéria orgânica nitrogenada que é presente no esgoto, tá? Então, uma água subterrânea com muito nitrato é um indicador, por exemplo, que a qualidade dela não está muito boa, né? É possível medir se há coliformes, termotolerantes nessa água, né? Então há uma possibilidade de se medir uma série de parâmetros e com isso verificar a qualidade da água. Não que o pesômetro meça a qualidade da água, ele atua como instrumento de comunicação entre a superfície e o subsolo, permitindo que se desça aqui dentro uma garrafinha que vai coletar uma amostra de água, aí essa garrafinha ela é levada para o laboratório e lá a qualidade da água é medida, certo? Normalmente, esses pesômetros que têm também esse objetivo de medir também a qualidade da água, quando ele precisa deixar descer por dentro dele um recipiente, uma garrafinha, normalmente eles têm diâmetros um pouco maiores, senão essa garrafinha poderia ficar entalada, presa aqui no lado interno do tubo. Certo, pessoal? Bom, outros elementos aqui que compõem o pesômetro. Veja que é feita uma certa perfuração para a instalação do pesômetro. Nós temos aqui, por exemplo, os limites da perfuração, tá? Os limites da parede do solo, onde é feita a perfuração, normalmente com sondas rotativas, certo? O tubo, obviamente, ele tem que ter um diâmetro menor do que a perfuração para entrar dentro dela e vai ficar ali um espaço anular vazio entre a perfuração e o tubo, certo? Esse espaço anular é preenchido na região do filtro, né, na região do tubo ranhurado, com um material arenoso, normalmente uma areia média, grossa ou um cascalho fino, certo? Então, um material granulado que vai ali desde o cascalho fino até uma areia média, que é chamado de pré-filtro, certo? Então, nós temos aqui um pré-filtro, que é um elemento que faz a transição entre o meio poroso natural do solo-subsolo e o tubo, que é o próprio pesômetro. Esse pré-filtro, por exemplo, ele permite a retenção de impurezas na zona granulada, na zona de areias, impedindo que essas impurezas bloqueiem aqui as ranhuras que permitem a entrada da água dentro do pesômetro,
tá? Então, com o passar do tempo, os pré-filtros eles vão retendo essas impurezas, essas partículas finas que poderiam bloquear a entrada de água aqui dentro do filtro. O fundo ele é fechado, tem um cap para fechar o fundo, né? Então a água não entra pelo fundo, ela apenas entra pelas ranhuras. Na parte superior, no espaço entre o piezômetro e a perfuração, é colocado ali um material vedante. Então há uma selagem com bentonita. A bentonita é um tipo de argila que normalmente ela expande quando ela fica úmida. Então cumpre um papel selante bem próprio nessa região, né? Haja vista que ela expande quando ela é úmida, então ela fecha essas aberturas aqui. Isso aqui também pode ser feito com um solo-cimento, né? Mistura de solo e cimento, para fazer essa vedação desse espaço mais na parte superior ali do piezômetro. Aqui, próximo à extremidade, normalmente uma cimentação com cimento mesmo, né? Concreto, cimento, uma laje de proteção e na parte superior uma tampa, lacre, um tampão. Esse tampão ele é muito importante porque ele evita a própria poluição da água no subsolo pela superfície. Imagina se esse tampão, por exemplo, ficar aberto, aí pode vir um rato aqui, pular aqui dentro e cair lá no subsolo e ele acaba poluindo localmente aquela região. Ou um louco vem aqui, coloca um veneno e acaba poluindo, né? Coloca alguma substância que possa poluir ali a água subterrânea. Então, esse lacre, ele tem que ficar bem instalado de forma a evitar aberturas. Ele só é retirado quando é feita ali alguma medição dentro do piezômetro, certo? Então, de uma maneira geral, quando instalado no solo, subsolo, o piezômetro ele tem essa configuração. Nada mais é do que um tubo, normalmente de PVC, com uma região inferior que tem paredes ranuradas que permite que a água entre dentro dele. Com o nível de água dentro do piezômetro, é possível medir a que profundidade esse nível de água está. E nessa configuração, os piezômetros são usados tanto em cidades, para se verificar nível de lençol, de água subterrânea, eles são utilizados em aterros sanitários e eles são utilizados em barragens. Então, há uma vasta gama de aplicações nesse sentido. Tá? Nós vamos ver na sequência os instrumentos que são feitos para se medir o nível de água no subsolo dentro do piezômetro, mas isso pode ser feito de uma maneira muito simples com um barbante. Certo? Então, você pega ali um barbante mesmo, e amarra na extremidade inferior do barbante uma garrafinha pequena, tipo uma garrafinha de Yakult, por exemplo, certo? Uma garrafinha pequena, vamos imaginar que ela está amarrada aqui na extremidade inferior. Aqui você coloca algumas pedrinhas, é interessante colocar algumas pedrinhas para ela ficar um pouquinho pesado, tá? Então, quando você coloca esse barbante, né, dentro do piezômetro, vamos imaginar aqui na primeira situação aqui, ó, vamos imaginar que aqui a gente tem o tubo do piezômetro e a posição do nível de água lá no piezômetro, ela estaria por aqui, tá? Então a gente teria aqui o nível de água medido dentro do piezômetro. Então, quando você vem e desce esse barbante com essa garrafinha aqui pela extremidade, ó, que você vai verificar que que o fio, que o barbante, ele vai ficar estendido, certo? Em função do peso que a garrafinha com as suas pedrinhas lá dentro vai fazer, né? Então, esse arame ele vai ficar esticado, enquanto a garrafinha não atingir o nível de água. Quando a garrafinha atingir o nível de água, ela flutua, certo? E aí esse barbante ele vai ficar bambo, ele vai ficar frouxo. Então, enquanto o barbante estiver estendido, a gente sabe que o nível de água não foi atingido. Quando o barbante afrouxar, naquele instante que o barbante afrouxou, significa que a garrafinha atingiu o nível de água. E aí a gente puxa o barbante de volta e verifica qual foi a quantidade em metros desse barbante que entrou dentro do tubo. Essa quantidade seria a profundidade da água no subsolo, tá? Então, é uma medição rudimentar, mas perfeita, que dá certo, né? Mas, logicamente, em sistemas que precisam de monitoramento constante dessa posição dessa água no subsolo, aí já compensa utilizar
um equipamento que dá essa medida mais rápido, porque às vezes o barbantezinho você tem que mergulhar várias vezes para ver se realmente a garrafinha voltou molhada de água, se entrou água dentro dela, para ver se esse nível foi atingido. Com um medidor próprio, basta você fazer uma vez e ele já acusa ali a posição do nível de água. É um medidor como esse, medidor simples, onde a gente tem aqui um cabo, certo? Esse cabo ele tem na extremidade inferior um sensor, e é um sensor de pressão, e ele verifica, ao entrar dentro da água, a quantidade de coluna de água que ficou acima dele. Então veja que dentro do pesômetro o nível de água é esse aqui. Ele mergulha dentro do pesômetro, na parte submersa do pesômetro, na parte que tem água, né? Então ele mergulha em uma certa posição, ele consegue registrar que existe acima do sensor uma certa profundidade H de água, né? Existe acima do sensor uma profundidade H de água e apita. Ele dá um sinal sonoro aqui para o medidor. Então, quando há esse sinal sonoro, significa que o nível de água foi atingido e esse cabo normalmente também ele é graduado, conforme a gente pode ver aqui em centímetros, e aí já se tem a posição que o medidor entrou dentro da zona saturada, ou seja, que ele entrou na região úmida do pesômetro, região que contém água dentro do pesômetro, tá? Então, simplesmente coloca-se esse sensor, vai descendo esse sensor com o cabo, ele, como ele é graduado, a gente vai vendo o quanto que ele desceu, quando o sensor atingir a água, ele apita. E aí a gente tem na própria leitura aqui no cabo, o quanto que qual é a profundidade desse nível de água lá dentro do pesômetro e, consequentemente, qual é a profundidade do nível de água dentro do subsolo. Entenderam, pessoal, como que é o funcionamento? É um funcionamento bastante simples, né, desse dispositivo. Então, aqui a gente vê uma operação de execução de um pesômetro, uma sonda rotativa que vai perfurar o solo e depois o subsolo. Eu falo solo e subsolo porque essas definições de solo e subsolo elas são meio assim, não são exatas, né? Se nós falarmos de solo para um agrônomo, o solo vai ser aquela camada de 1 metro na superfície, que é a camada agricultável. Se a gente falar para um engenheiro, às vezes, de fundações, já vai ser uma espessura maior, de 3 metros, onde ele pode ali fazer as fundações, né? Então, o que é solo, na realidade? É aquela camada intemperizada da crosta terrestre, que tem espessura, portanto, variável. O que é o subsolo? É aquela camada mais profunda, né? Já não tanto intemperizada, que tem ali a possibilidade de conter uma zona saturada de água. A zona saturada ela pode também avançar até próximo da superfície na região intemperizada do solo. Então, não há uma definição exata do que é solo e do que é subsolo. Para nós aqui o solo seria a parte mais superficial, o subsolo um pouquinho mais abaixo, a parte mais profunda, certo? Então a sonda rotativa ela vai girando e vai fazendo ali a perfuração no local que foi escolhido para se instalar um piezômetro. Aqui o tubo, o piezômetro, ele é colocado então dentro da perfuração, certo? Então nós temos esse tubo branco aqui, que é o PVC geomecânico, o próprio piezômetro, que após feita a perfuração, ele é instalado verticalmente ali dentro da perfuração. E aqui a extremidade superior do piezômetro já sendo completada, né? O piezômetro aqui nesse caso é esse tubo azul, certo? Ele tem aqui uma abertura superior, aqui é o tampão, aquele tampão que nós falamos, né? O tampão do tubo, essa parte aqui, que pode ser removida para se poder fazer a medição aqui. Aqui um pequeno registro que permite a saída de ar, né? Eventualmente um ar que fica acumulado dentro desse pesômetro, causando uma certa pressão sobre a água contida lá dentro dele, ele é aberto para se garantir a pressão atmosférica aqui dentro do tubo, né? Então aqui nós temos essa válvulazinha que permite essa saída de ar. E aqui simplesmente um reforço na parte externa, não que o pesômetro é essa parte branca não, tá? Vocês podem ver que tem até concreto aqui em volta, o pesômetro é essa parte azul, e essa parte azul é que desce lá até o subsolo, né? Então é essa parte azul que compõe o pesômetro e que, portanto, desce até o subsolo, que vai ter lá o seu filtro na porção inferior. Certo, pessoal? Então, aqui ele está fazendo uma paredinha, né, para fazer uma casa, um recinto ali de proteção desse piezômetro, esse recinto de proteção aqui que a gente verifica. Aqui o tampão,
aqui a válvulazinha que permite ali a saída de ar, evitando pressões acima da pressão atmosférica no interior do dispositivo. Aqui, melhor, com a tampinha de proteção ainda. Então, aqui está o tampão e aqui mais uma tampinha de proteção, né, uma caixa de proteção tampada desse dispositivo. E aqui é feita a medição, por exemplo, do nível de água. Então, ele vai e desce o medidor, certo? Por dentro do tubo, ó, vejam que o tampão já foi removido, né? E a posição do sensor lá embaixo, a hora que apitar, ele acusa que profundidade está a água ali dentro desse pesômetro. Lógico que esse pesômetro, por ter um diâmetro tão pequeno, conforme a gente pode ver, que o diâmetro é muito pequenininho, né, ele já não permite aquela medição da qualidade da água, né, entrar ali dentro do recipiente para coletar uma amostra de água para depois levar essa água para o laboratório. Então, esse é um pesômetro exclusivo para monitoramento de nível de água. Ele não tem, em função aqui do seu pequeno diâmetro, conforme a gente pode ver, o papel de permitir coleta de amostras de água para depois levar essa água para laboratórios. Certo, pessoal? Bom, os pesômetros eles podem ser, então, utilizados como monitoramento da posição de águas subterrâneas, inclusive em poços que extraem a água subterrânea. Um poço que extrai a água subterrânea, ele é muito parecido com o pesômetro, só que normalmente com diâmetro maior do que o pesômetro. E é isso que a gente verifica aqui nesse esquema. Veja que a gente tem aqui um poço, que seria essa tubulação mais externa, deixa eu mudar aqui a cor, essa tubulação aqui mais externa é o que nós chamamos de poço. Veja que o diâmetro do poço ele é um diâmetro maior, normalmente um diâmetro variável entre 100 milímetros e 300 milímetros, 200, 250 milímetros, depende do tamanho da bomba que é colocada lá dentro dele, certo? Mas os poços têm esses diâmetros já variáveis entre 100 milímetros e 250 milímetros aproximadamente, tá? É um tubo normalmente ou de PVC geomecânico ou de aço. Os poços com revestimentos de aço, eles são usados já em locais onde a água subterrânea está em cotas mais profundas, né? Vamos imaginar poços com acima de 100, 150 metros de profundidade. Aí, como o aço ele é mais resistente que o PVC, opta-se por utilizar o tubo de aço, né? Então, revestimento de aço. Nota, pessoal, que por dentro do tubo que compõe o poço vem um outro tubo, que é esse chamado tubo edutor. Então, é um tubo dentro do tubo. O tubo edutor é um tubo que aparece, que entra dentro do poço e que tem instalada na sua extremidade inferior uma bomba submersa, que é a bomba que fará a sucção da água contida dentro do poço. Veja que há um cabeamento elétrico, né, que liga essa bomba ao quadro elétrico, ao quadro de eletricidade, e que vai, portanto, alimentar essa bomba, né? A água retirada pela bomba, ela então escoa pelo tubo edutor e sai pelo tubo de descarga e normalmente ela é destinada ali a um reservatório que vai reservar essa água para depois distribuir. Normalmente a água subterrânea ela não carece de um tratamento completo convencional como a água superficial, mas ela carece de desinfecção, né? Como por exemplo lançamento de cloro e de fluoretação, lançamento de flúor para combater cárie dentária. Mas todo aquele processo de coagulação, de floculação, de decantação e filtração não é necessário, em geral, nas águas subterrâneas, haja vista que o próprio meio poroso, lá no subsolo, ele já vai fazendo esse papel de clarificar a água, ele já funciona como um filtro e, em geral, a água subterrânea coletada dentro do poço, ela já tem uma turbidez baixíssima. Então, não é necessário aquela grande quantidade de etapas de uma estação de tratamento de água convencional para fazer o tratamento de água subterrânea, mas é preciso lançar o desinfetante para desativar micro-organismos patogênicos e lançar o flúor para combater a cárie dentária. Certo, pessoal? Então, o poço que extrai água subterrânea, ele é um tubo de diâmetro maior que tem dentro dele um outro tubo que tem na sua extremidade inferior uma bomba acoplada. Bom, nesse caso, vamos imaginar que a gente tem aqui a superfície inicial do lençol freático, seria a que nós chamamos de carga hidráulica inicial, que seria a posição do nível de água ali no subsolo. Na realidade, é a posição da zona saturada,
certo? Então, nós teríamos desse nível de água para baixo a posição da zona saturada, desse nível de água para cima a posição da zona vadosa ou não saturada. Quando essa bomba ela é instalada dentro do poço e começa a operar, ou seja, ela está funcionando, ela começa a extrair de dentro do poço a água contida nele. Então, vamos verificar aqui ó, que a água dentro do poço ela assume essa posição aqui inicialmente. E tudo daqui para baixo está cheio de água dentro do poço. Então, a água dentro do poço ela vai entrar dentro da bomba, ela vai entrar aqui dentro da bomba e vai ser veiculada para a superfície do terreno e depois lançada lá no reservatório, certo? É óbvio, pessoal, que com a operação dessa bomba, o nível de água dentro do poço tende a descer, porque a bomba está retirando a água dentro do poço. Então, a bomba operando, ela produz uma alteração na superfície inicial do lençol, e essa alteração é conhecida como cone de depressão. Essa superfície inicial do lençol que tinha essa posição, ela desce formando uma espécie de cone curvo do lado, na vizinhança do poço. Então, esse nível de água que anteriormente estava nessa posição, ele acaba sofrendo um rebaixamento. Ele vai descer e atingir essa posição aqui dentro do poço, quando a bomba está operando, tá? Lateralmente ou radialmente ao poço, há a verificação também de um rebaixamento de um cone de depressão que vai se estender de forma mais ampla ou menos ampla, dependendo da quantidade de água que é retirada, da quantidade de água subterrânea que é retirada do poço. Então, há uma tendência de rebaixamento do nível do lençol freático em função de um bombeamento. Nesse sentido, um pesômetro ele pode ser usado também para verificar o quanto que esse nível de água rebaixou em função de um bombeamento. Esse pesômetro ele poderia ser um poço de observação, um poço que é instalado ali próximo do poço que está bombeando a água, tá? Então, nós teríamos aqui um pesômetro tipo poço de observação. Então, um poço de observação. Nada mais é do que um pesômetro que não tem bomba dentro, certo? Tem ali a sua tubulação ranhurada, aquela porção ranhurada que permite a entrada da água dentro dele, e por esse pesômetro, por esse poço de observação, consegue-se medir o quanto que o nível de água desceu naquela região em função de um bombeamento. Então, se o nível de água anteriormente estava nessa posição, ele desceu com a operação da bomba. Então, ele consegue verificar se a bomba está afetando uma zona próxima ou distante do poço, o quanto que essa bomba acaba afetando o nível do lençol na sua vizinhança, certo? O poço de observação, ele também pode atuar como um elemento de coleta de amostra de água. Haja vista que essa água subterrânea vai atender a um certo fim, será mais nobre esse fim se for abastecimento, portanto, a qualidade dessa água deve ser melhor se essa água for destinada a abastecimento público. E o pesômetro, que aqui é o poço de observação, ele pode atuar como elemento de coleta de água para verificar se essa água subterrânea, que está sendo destinada a esse poço e que depois será destinada ao reservatório, se ela tem boa qualidade, certo? Bom, mas é possível também ter pesômetros que são instalados dentro do próprio poço em operação. É isso que nós verificamos nessa fotografia aqui, certo? O poço é esse tubo, então o tubo de revestimento é esse. Verifiquem que dentro do poço passa um outro tubo, que é o tubo edutor. Então, esse tubo aqui ele entra dentro do poço propriamente dito, né? E ambos avançam ali até o subsolo, até a região saturada de água. Então, tanto o poço quanto o poço edutor avançam até o subsolo. O tubo edutor, ele tem na sua extremidade inferior uma bomba instalada, e essa bomba é alimentada por esse cabo elétrico que retira, e a bomba retira então a água pelo tubo edutor. Então a água ela é retirada aqui pelo tubo edutor e ali encaminhada ao seu destino final, que normalmente é um reservatório. Seria a melhor forma de se fazer essa destinação. Verifiquem aqui, pessoal, que nós temos instalado ainda no próprio poço esse tubo de pequeno diâmetro com esse tampão, e esse tubo aqui é um pesômetro que permite, nesse
caso, a medição do nível de água dentro do poço. Tá? Então, ao colocar aquele cabo com o sensor aqui por dentro desse tubo, o pesômetro permite que se monitore o valor do nível de água, a posição, a profundidade do nível de água dentro do próprio poço que está sendo bombeado. Tá? Então, nesse caso, desse pesômetro aqui, ele serve como um instrumento de medição do nível de água do próprio poço. Se o nível de água está muito profundo ou se ele está mais próximo da superfície, por exemplo. Tá? É indesejável que esse nível de água dentro do poço se aproxime muito da região de tomada de água da bomba, essa região por onde a água entra na bomba. Eu quero dizer que é o seguinte, se esse nível de água dentro do poço ficar muito próximo dessa região, que é a região de tomada de água da bomba, há a possibilidade de entrada de ar dentro da bomba. E esse ar acaba trazendo um bombeamento intermitente. Ele atrapalha o bombeamento de água, além do que o ar ele começa a explodir em cima do rotor da bomba, prejudicando o funcionamento da bomba e diminuindo muito a sua vida útil. Tá? Então, não é desejável que o nível de água dentro do poço fique próximo da região de tomada de água da bomba, que é a região onde a água entra dentro da bomba. Se essa distância for muito pequena, há prejuízos à operação da bomba. E um pesômetro instalado no poço, entre outros objetivos, está lá para ver isso, se o nível de água está muito próximo da bomba. Tá? Então é desejável que esse nível de água fique o mais acima possível da bomba para se garantir aí uma vida útil e um bombeamento contínuo dessa bomba. Bombeamento contínuo, eu quero dizer assim, não é o bombeamento 24 horas por dia sem parar, não. Né? Porque haja energia elétrica, haja dinheiro para pagar isso. Bombeamento contínuo é aquela bomba que vai funcionar por 3 horas, satisfatoriamente conseguiu tirar aquela água que precisava naquelas 3 horas, no outro dia ela consegue funcionar nas 3 horas, e aí essa bomba vai durando anos e anos, certo? Eu não estou falando de um funcionamento intermitente, onde há entrada de ar no interior da bomba e essa bomba começa a espirrar água em vez de bombear aquela quantidade de água necessária. Certo, pessoal? Bom, entendido até aqui? Dúvidas? Bom, outra aplicação importante dos pesômetros são as aplicações em aterros sanitários. Né? Vocês sabem que os aterros sanitários são aquelas regiões onde os resíduos sólidos eles são colocados dentro de camadas, né, e de câmaras. Essas câmaras elas são separadas por mantas impermeabilizantes e mantas impermeabilizantes também separam a região do aterro do solo ou subsolo para evitar eventual poluição ou contaminação pelo chorume. O chorume nada mais é do que aquela água de chuva que percola, né, por dentro do aterro, vai passando aqui por dentro do aterro, a água de chuva que percola, infiltra e vai passando por dentro das camadas do aterro até chegar na região do solo subsolo, mas essa água de chuva ela vai lavando os componentes solubilizados dos resíduos sólidos, que são componentes com elevada carga poluidora, principalmente matéria orgânica. Não é? Se nós pensarmos, por exemplo, na DBO de um chorume, essa DBO do chorume ela chega a ser muitas vezes maior, até 10 vezes maior do que a DBO do esgoto. DBO é aquele medidor de matéria orgânica, né? Aquela medida indireta da quantidade de matéria orgânica num determinado líquido. Então, o esgoto bruto, vamos imaginar, teria uma DBO de 300 a 350 miligramas por litro, o chorume chega a 3.000 miligramas por litro, às vezes mais, certo? Então, é um material altamente poluidor que, em função da água de chuva percolada e do próprio líquido, né, resultante da decomposição da matéria orgânica nesses resíduos, esse líquido ele pode atingir ali o subsolo e o solo. Então, por isso é importante que haja esses drenos para retirar esse chorume e é muito importante que haja mantas impermeáveis para separar a região do aterro da sua fundação, né, da parte acima da qual ele foi instalado. Esses drenos de chorume, eles coletam o chorume e aí esse chorume, normalmente, que seria a destinação melhor, ele é encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, né? Ele deve ser encaminhado ali para uma ET, para uma estação de tratamento de esgoto, tratado para depois ser lançado no corpo receptor, certo? Bom, como há decomposição de matéria orgânica, há produção de gases, como metano. Então, aqui nós temos
tubos para captação desse gás. Esse gás é queimado ou depois aproveitado em alguma atividade, certo? Mas é muito importante que se tenha também nos aterros sanitários um monitoramento de nível de água na fundação, na região do solo e subsolo acima do qual o aterro foi construído. E esse monitoramento de nível de água é feito com piezômetro, certo? Então, por exemplo, nesse caso, a gente teria aqui um piezômetro nesse esquema, né? Um piezômetro P1 que avança até a zona saturada. Essa zona que a gente verifica aqui em azul seria a zona saturada do subsolo, né? E avançando até a zona saturada permite a entrada de água dentro dele, a partir daquela tubulação ranhurada. Por que é importante aqui o piezômetro? Não só para medir o nível da zona saturada, porque é preciso que esse nível de zona saturada não se aproxime das câmaras do aterro sanitário. Essa água saturada, essa água da região saturada, ela preferencialmente tem que estar bem abaixo das câmaras do aterro, né? Porque isso acaba protegendo melhor o lençol freático, porque vai existir sobre ele uma camada extensa, uma camada mais espessa de zona saturada, não saturada, de zona vadosa, que vai proteger a zona saturada de eventual vazamento desse chorume, certo? Então é muito importante que haja uma distância considerável entre a zona saturada e o aterro sanitário propriamente dito, certo? O piezômetro está lá, então, para medir essa posição da zona saturada, para ver se ele está profundo ou se ele está próximo das câmaras. Mas, de forma ainda tão importante, o piezômetro está lá também para permitir a coleta da amostra de água, certo? Então, esses piezômetros, eles devem permitir coleta de amostras de água da zona saturada para verificar se essa água foi poluída ou não pelo chorume percolante no aterro sanitário, para ver se esse chorume atingiu ou não. Como saber se o chorume atingiu ou não o lençol? Só medindo a qualidade da água do lençol. Como medir a qualidade da água do lençol? Coletando a água por dentro de um piezômetro e levando essa água para um laboratório, tá? Então, os piezômetros servem nos aterros sanitários como elementos não só de medição da posição vertical, ou seja, do nível da zona saturada, do nível do lençol, do nível de água no subsolo, mas também como um elemento que permite a coleta de amostras de água para verificar se eventualmente o aterro não poluiu a água subterrânea naquela região. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui a gente tem então um exemplo de um piezômetro instalado na porção inferior aí de um aterro sanitário. Normalmente são instalados vários piezômetros. Aqui a gente teria um piezômetro, ali a gente teria outro. Então, ao longo do aterro são instalados vários piezômetros para se fazer essa medição em toda a área. Além disso, aqui a gente verifica uma imagem de um aterro sanitário. É interessante que os piezômetros sejam instalados na parte superior do aterro. Então, aqui a gente tem piezômetros instalados, por exemplo, esquematicamente na região superior do aterro, e que esses piezômetros sejam instalados na linha inferior do aterro, né? Para verificar se houve ou não eventual poluição da água subterrânea, porque a tendência da água normalmente é descer, né? Então, descendo, ela pode levar ali poluentes com ela. Então, se colocam-se piezômetros na parte superior, verifica-se que está tudo certo com a qualidade da água, a água aqui está com uma qualidade boa, da água subterrânea, estamos falando, né? Vamos lembrar que isso aqui desce até o subsolo, essas linhas vermelhas e amarelas descem até o subsolo aqui, tá? Se verificou que está tudo certo com a qualidade da água na parte superior, e se não está boa a qualidade da água medida nos piezômetros inferiores, significa que o aterro comprovadamente está poluindo a água subterrânea. Agora, se tiver tudo bem com a qualidade da água nos piezômetros inferiores, significa que o aterro não está poluindo o lençol freático. Então, os piezômetros, eles indicam claramente se há ou não problema de poluição ambiental a partir do aterro. Certo, pessoal? Dúvidas aqui?